Há um momento na vida, ali entre os 16 e os 22, às vezes estendendo-se pela vida fora, em que tudo parece estar a acontecer ao mesmo tempo. Escolher um curso, pensar numa carreira, fazer um estágio, entender o que queremos, quem somos, o que nos motiva, e em que parece que tens de saber exatamente o que queres fazer com o resto da tua vida. Como se fosse normal decidir aos 19 anos se queres passar os próximos 40 num escritório, num hospital, a dar aulas, a gerir pessoas ou a abrir uma startup revolucionária. Tudo isto enquanto ainda estamos a tentar perceber como é que se cozinha arroz sem queimar. No meio disso tudo estás tu, a tentar perceber se o curso que escolheste foi mesmo por paixão ou porque parecia o mais seguro. A pensar se deves aceitar um estágio não remunerado ou trabalhar nas férias para teres alguma independência e autonomia. A ver vídeos no TikTok sobre rotinas de produtividade às 5 da manhã, enquanto rezas para acordar a tempo das aulas. No episódio de hoje, a Anitta senta-se à conversa com alguém que está nesse lugar. Uma jovem estudante de recursos humanos, uma área que mexe com pessoas, com escolhas, com caminhos e que está a construir o seu, passo a passo. Este episódio não é um guia infalível, nem uma masterclass de sucesso precoce. É uma conversa honesta sobre o que é estar a começar. Olá, Catarina, bem-vinda. Olá, obrigada. Olá, Catarina! Olá. Como é que é? Sentes-te, identificas-te com esta introdução, com este turbilhão e com a sensação de que há muitas escolhas todos os dias para além de qual é a roupa que é mais adequada à situação? Sim, claro que sim. Até porque às vezes a roupa adequada à situação já é um turbilhão por si só. Mas sim, como pessoa que teve em 2 cursos diferentes antes de acertar, mesmo agora que acho que já estou no certo, às vezes ainda penso se não seria outra coisa que eu queria fazer. Na verdade, eu acho que gostaria de fazer muitos cursos, mas como por agora só posso fazer um, não é? Tenho de acabar um para poder começar outro, eventualmente. É claro que nós queremos saber tudo sobre isso, portanto, o que é que te levou ao primeiro curso e o que é que te levou depois a trocar? Queremos saber tudo. Ok. Portanto, eu andei um ano em Direito na Universidade Católica Portuguesa. Na altura eu achei, mas isto também era um bocadinho de miúda infantil, que queria ir para Direito porque gostava muito de ver as séries dos advogados, então queria ser advogada. Pronto, aquela coisa normal de vamos ver uma série, identificamos-nos com a série, ok, eu quero ser esta pessoa. Eu queria ser, efetivamente. Eu também gostava muito de ler e de interpretar, ler textos, perceber os textos. E na altura o que me pareceu que era um curso assim mais de leitura e de compreender era esse. Eu depois também andei ali um bocadinho embirrada com tudo o que tivesse números, portanto eu só queria ir para um curso em que eu não tivesse de pegar em números nunca mais. Então eu achei que direito era a melhor solução, era o melhor dos dois mundos, era incrível. Pronto, isto durou 3 meses. A minha decisão incrível durou 3 meses. Depois eu percebi que não era decisão incrível, era horrível. Ahm, a faculdade não ajuda. Gostei muito da minha experiência, mas também não ajudou muito, é muito exigente e eu acho que é uma muito boa faculdade para quem gosta mesmo, mesmo, mesmo do curso. Porque se não tivermos 100% empenhados, se não tivermos 100% a gostar do que estamos a fazer, não é fazível. Não é de todo. E eu não estava a adorar, portanto, não eram o tipo de, se calhar, conteúdos que eu acharia que ia aprender ou o tipo de aulas que eu acharia que ia ter com base, pronto, nas minhas séries, que não se identificou. Ahm, então, ali, logo depois da primeira fase de exames de primeiro semestre, eu decidi que queria ir embora. E fui-me embora. E, efetivamente, já não fui aos últimos exames, portanto, fui-me embora, comecei a procurar outros cursos. Depois descobri gestão de recursos humanos. Isto porque inicialmente eu sempre disse que queria ser gestora, portanto, queria tirar a gestão, fui para a economia no secundário, porque o meu pai é gestor e eu queria ser igual ao meu pai. Pronto, óbvio, a criança, a menina quer ser igual ao pai, pronto, é verdade. Só que eu não queria muito uma gestão, muito gestão. Escolhi gestão de recursos humanos porque eu queria gestão, queria muito algo na gestão, mas queria algo um bocadinho mais específico, não tão abrangente, e queria algo que pudesse fazer um bocadinho mais a diferença do que a gestão em si. Porque a ideia que eu tinha da gestão
era que eram só pessoas sentadas atrás de uma secretária. Eu não sei se isso é verdade, nunca tive qualquer tipo de experiência ou de visão sobre um ambiente de trabalho de um gestor, mas isto era o que estava na minha cabeça na altura de escolher o curso. E eu queria algo que pudesse ser mais pessoas para pessoas, portanto, mais impactante, que pudesse fazer algum tipo de diferença, e depois a ler os diferentes tipos de cursos de gestão, encontrei gestão de recursos humanos. Depois fui ler o plano de estudos e achei muito interessante podermos falar com pessoas e realmente ajudar as pessoas e ajudar as organizações a ser um bocadinho mais humanas, porque às vezes falta-lhes um bocadinho essa parte. Isto do que os meus pais falam, porque eu nunca tive contacto com uma organização, mas gostava de fazer a diferença e por isso é que escolhi gestão de recursos humanos. Até agora, final do meu segundo ano, está a correr muito bem. Só falta um ano, espero que continue a correr bem e que eu não decida para o ano que afinal não era isto e que quero trocar. Mas eu acho que não. Tocaste num ponto ah, que eu acho que acaba por ser fundamental, que é essa falta de certeza, não é? De saber exatamente o que é que se faz na prática, não é? Como é que, não é? Sentes isso de forma generalizada, seja à tua volta com outros colegas que passaram pelo mesmo, onde é que tu vais buscar as referências para, não é? Para algumas dessas decisões iniciais? Eu acho que a maior parte dos meus colegas agora da faculdade, das minhas colegas, das minhas amigas mais próximas, que é quem eu tenho mais informação, elas também não sabem bem o que esperar das organizações, portanto, mas eu acho que nós temos noção de que o que aprendemos nas aulas e o que fazemos nas aulas em nada se compara com o que depois vai ser o mundo do trabalho. Por isso é que também há tanta necessidade de agora nós, jovens, queremos fazer estágios de verão para perceber um bocadinho mais o que é que depois vamos encontrar quando sairmos da faculdade e não irmos ali muito às cegas. Uh, e a informação que eu tiro normalmente vem de colegas que já tenham feito estágio de verão no primeiro ano, que eu por acaso não tive, mas uma das minhas primas, ela já acabou o curso, já está a trabalhar, portanto ela foi-me dando alguns conselhos também sobre o que é que eu podia fazer para perceber melhor o que é que eu gostava. Ela também não tirou um curso nem sequer perto do meu, nem sequer parecido, portanto ela foi para a área da medicina, portanto não tem nada a ver. Mas ela disse-me que era importante para eu perceber o que é que gosto, mesmo dentro do meu curso, fazer estágios, às vezes também fazer voluntariados para perceber também, para me conectar, na verdade, com outras pessoas e também perceber se é mesmo isto que eu gosto, estando em gestão de recursos humanos, se eu não gostar de falar com pessoas e de ajudar as pessoas, estou num problema grande. E foi isso que eu fiz. Tu tocaste num ponto super interessante, que é o ir buscar ou ir pedir conselhos a alguém, no caso a tua prima, que é um bocadinho mais velha do que tu e que fez um curso que não tem nada a ver. Como é que é, nesta altura, o teu contacto com pessoas que possam ser mentoras dentro da tua área? Eu acho que é muito pouco. Eu acho que não tenho, e pelo menos assim, na minha família eu não conheço ninguém que esteja na minha área. De família assim mais afastada que eu saiba também não. Portanto, eu na verdade eu acho que não conheço ninguém que seja de gestão de recursos humanos, nem de amigos dos meus pais, nem algo assim de género. Portanto, essa também foi uma coisa que me assustou um bocadinho quando escolhi o meu curso, porque quando eu entrei em Direito, o meu primo estava em Direito, o meu pai tinha um grande amigo que era advogado, portanto eu tinha sempre alguma referência, em relação ao trabalho e em relação às dificuldades. Quando escolhi gestão de recursos humanos, tentei fazer um bocadinho também essa avaliação: será que conhecemos alguém? Será que conhecemos alguém? Se posso falar com alguém? A verdade é que a resposta foi não sempre. Isso assustou-me um bocadinho porque estava por minha conta, de certa forma, porque eu posso sempre procurar outros tipos de profissionais fora da minha rede de contactos, mas a rede de contactos é sempre uma maneira mais segura e mais confortável de obter informação. Assustou-me um bocadinho, mas depois, pá, era o que eu queria. Portanto, eu hei de um dia encontrar alguém que me ajude. Portanto, fui para a frente na mesma. Sentes que há espaço ou ferramentas, por exemplo, durante o curso, gabinetes na nossa altura, ok, já há uns quantos anos,
com os gabinetes de inserção profissional, há uma série de programas também mais de vocação mais empresarial, se calhar, pelo menos na nossa altura, havia. Isso é o tipo de. Quando tens acesso a esse tipo de soluções, ou esse tipo de ferramentas, e é algo que vejas como útil ou adequado às vossas necessidades, ou achas que haveria espaço aí para se criarem outros tipos de ferramentas? A minha faculdade, portanto, o ISCTE, eles tiveram agora não, em fevereiro, uma, um tipo de. Não era bem uma feira de emprego, mas era uma feira de emprego, na verdade, porque é o ISCTE Career Forum, em que vão lá montes de empresas e nós podemos falar sobre, portanto, nós, alunos de primeiro, segundo ano de estágios, alunos que já estão a acabar de estágios, mas estágios diferentes, portanto, estágios profissionais, enquanto que nós temos mais estágios de verão, ou mesmo até vagas que eles tenham. Portanto, nesse sentido, eu acho que foi muito, muito positivo. Eu estive a trabalhar com eles, portanto, estive lado a lado com o ISCTE, fazia parte do staff, portanto, deu-me também um bocadinho mais proximidade com as empresas, porque eles falaram muito connosco, eu consegui falar com todas as empresas, perceber quem é que tinha estágios de verão, quem é que não tinha. Claro que isto estava aberto à faculdade toda, inclusive eu acho que se viessem pessoas de fora, também conseguiam entrar, porque aquilo não se pagava, é na faculdade toda a gente pode entrar, portanto é positivo. Saí de lá com muita informação. Eu gostei muito dessa iniciativa por parte do ISCTE. De resto, eu confesso que não me informei muito, mas nós temos não quero dizer uma aplicação, porque eu acho que é mais um website, que é o Job Teaser, e que com a nossa conta do ISCTE nós conseguimos mandar currículos para empresas e ver as vagas das empresas por lá. E também temos um gabinete de apoio ao estudante, onde eles nos falam sobre como melhorar o nosso currículo. Basta agendar uma hora e vamos lá, falamos sobre como é que podemos melhorar o currículo, que vagas é que existem, o que é que eles nos aconselham. Portanto, nesse sentido, eu acho que até temos bastante apoio, mas eu prefiro sempre fazer por fora. Portanto, nunca recorri a esses recursos. Porque sinto que o website é quase a mesma coisa que é o LinkedIn e que é os sites das empresas, e eu prefiro ir por mim própria e tentar por mim própria, em vez de estar a marcar hora, e muitas vezes nem sequer tenho horário para fazer essas coisas, portanto, eu prefiro fazer por fora, em casa, sossegadinha. Mas sim, temos bastantes. Pelo menos na minha faculdade, sim, não conheço a realidade das outras. Tu falaste agora desses apoios extra que o ISCTE dá para a inserção no mercado de trabalho. E quanto ao curso em si, como é que sentes o curso? Até que ponto é que achas que ele te está a preparar para a vida real, a vida lá fora, a vida real, esta já é a vida real, não é? A vida lá fora, no mercado de trabalho. Muito honestamente, eu não faço qualquer tipo de ideia. Eu sinto que é enriquecedor. Portanto, eu sinto que as minhas cadeiras fazem sentido, os trabalhos que fazemos fazem sentido e nos preparam, para a vida profissional, ao mesmo tempo, uh, e isto porque eu acho que é a opinião geral dos estudantes que começam a fazer estágios e etc. Normalmente o que aprendemos nunca é igual, nunca é a mesma coisa. Portanto, eu estou aqui com um bocadinho de receio. Receio não, mas portanto, eu agora acho que sei tudo, acho que estou preparada, acho que vou ser uma ótima profissional, mas ao mesmo tempo estou a pensar, e se não for nada disto? E depois eu tenho de aprender tudo outra vez e quase que tirar um curso novo sempre que começar a fazer um estágio noutra empresa. Ahm, É um bocadinho assustador, mas eu acho que se tivermos as bases é sempre um bocadinho mais fácil de nos adaptarmos. E eu acho que o ISCTE tem-nos dado muito boas bases em gestão de recursos humanos. Claro que são coisas um bocadinho mais gerais e cada empresa tem as suas coisas mais específicas. Portanto, isso há de ter sempre de haver algum tipo de adaptação, nesse sentido. A ideia do tipo de projetos, do tipo de empresas onde gostavas de trabalhar, seria, imagina se tens setores mais definidos, se isso, se preferes partir à descoberta e depois também será uma questão de equilíbrio entre, não é, oportunidades e áreas de interesse, mas tens essas áreas de interesse
mais ou menos claras? Sobre o meu curso, eu acho que até agora a área que eu mais gostei foi recrutamento e seleção, porque eu acho super interessante como é que nós conseguimos pegar num pedaço de papel, que é um currículo, na verdade agora já não vem em papel, vem em e-mail, mas pronto, não acaba por ser uma folha na mesma. E a partir daí excluir ou não excluir pessoas com base nessa folha e depois as entrevistas para mim é o que me deixa mais entusiasmada, que é conseguir perceber o que é que as pessoas querem dizer mesmo quando não o estão a dizer. Porque eu acho que, pronto, as pessoas são todas 5 estrelas para os recursos humanos, são as melhores pessoas do mundo, adoram tudo, estão dispostas a tudo e muitas vezes não é bem assim, não é? É assim, eu falo, mas eu quando fui a entrevistas para voluntariados, etc., eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu sei que faz parte, portanto, eu um dia, quando for gestora de recursos humanos, tenho de reconhecer que faz parte e que as pessoas estão só a tentar arranjar trabalho. Porque eu sei, temos sempre de exagerar nas nossas qualidades e dizer que gostamos de tudo, mesmo que não gostemos. Eu também já o fiz, portanto eu sei que as coisas acontecem. Portanto, eu acho que por saber que as pessoas fazem isso, é um desafio para mim conseguir perceber se as pessoas estão a ser, se é genuíno o que elas estão a dizer ou se é tudo um exagero porque querem o trabalho, não é? Mas acho um bocadinho fascinante essa parte, de um gestor de recursos humanos ter o poder de dar trabalho a alguém e quer poder escolher a pessoa certa. Portanto, uma pessoa que eu acredite que vai fazer a diferença na empresa, que não vai causar qualquer tipo de conflito e que no final, depois quando passar para a parte do departamento dele e realmente o escolherem, que eles concordem com a minha opinião e que corra tudo bem, tudo 5 estrelas, porque se não correr, depois também sinto que a culpa é um bocadinho minha, mesmo que não seja, não é? Porque acaba por não ser, porque se as pessoas mentem, eu não tenho como saber, mas acabo por sentir que é uma falha minha também. Ah, ainda não tive essa cadeira. É uma cadeira que é para o próximo ano. Tive só aqui um bocadinho de uma introdução, mas é o que me está a deixar mais entusiasmada. Portanto, eu acho que por agora seria isto a minha opção. Para o ano posso não gostar da cadeira. Se não gostar da cadeira, vou mudar tudo outra vez. Mas eu acho que vou gostar. Ou então vais acreditar que na realidade depois, né, na aplicação prática, efetivamente vai corresponder às expectativas. Hum, Tu pensas nisso, tu pensas em termos de estilo de vida, ok? Agora, trazendo um elemento mais de conciliar várias dimensões, e já vimos que tem uma série de áreas de interesse, não está propriamente reduzida, um, à questão e à dimensão profissional. Tu tens ideia de como é que seria o teu estilo de vida ideal, ou seja, como é que conciliarias a parte profissional com outras áreas de interesse, hobbies, teu propósito noutras áreas, tempo com a família, amigos. Isso é algo que tu já vais planificando ou idealizando? Na verdade é, porque eu acho que cada vez mais. Eu acho que antigamente as pessoas eram muito mais agarradas ao trabalho porque não havia tantas oportunidades para diferentes tipos de trabalho. Portanto, agora com o teletrabalho, por causa da pandemia há uns anos, eu acho que as pessoas têm conseguido cada vez mais conciliar a sua vida pessoal com a vida profissional. E eu acho que isso era uma coisa que eu queria muito. Portanto, eu gostava muito de trabalhar numa empresa em que eu pudesse trabalhar de casa. Portanto, não precisava de ser especificamente 2 dias por semana, mas podia passar uma semana no escritório e se precisasse passar uma semana em casa. Portanto, que pudesse ser um bocadinho flexível no sentido de não ter de cumprir exatamente o horário à risca, poder, ok, entrar, entre uma hora mais cedo, posso sair uma hora mais cedo, porque tenho alguma coisa para fazer, porque tenho algum tipo de consulta, porque tenho algum tipo de plano marcado com familiares, amigos, o que seja. Um, Porque acho que pessoas felizes ou contentes ou satisfeitas são pessoas também mais produtivas. E às vezes há um bocadinho aquele erro de que se as pessoas trabalharem das 9 às 6 vai correr tudo bem, mas às vezes basta trabalhar das 9 às 4
e faz tanto porque sabe-se que se vai sair mais cedo e que vamos poder fazer as coisas que nós realmente gostamos. É uma motivação diferente. Eu acho que cada vez mais as empresas estão a implementar esse tipo de estratégias. Portanto, não me preocupa muito a parte do trabalho híbrido, porque eu acho que quase todas as empresas neste momento têm trabalho híbrido e horários até flexíveis. Se for preciso sair mais cedo, dá para sair mais cedo. Não me preocupa muito, mas eu acho que estas eram fundamentais. Ela já tocou ali um bocadinho na pergunta que eu te quero fazer, mas eu agora vou expandir. E que é, qual é o teu trabalho de sonho? Não só função, como também ambiente. Bem, isto é uma pergunta que eu nunca pensei assim. Eu acho que o meu trabalho de sonho, efetivamente, seria ser diretora de recursos humanos de alguma empresa, não é? Portanto, ser o nível máximo de recursos humanos que eu pudesse ser. Ahm, e sendo, pronto, eu não sei bem o que é que faz uma diretora de recursos humanos, para ser sincera, não sei se ela tem só uma função, se tem provavelmente tem de coordenar toda a área de recursos humanos, mas eu não sei bem. Eu sei que quero chegar lá, mas ainda tenho de investigar um bocadinho melhor. Eu sei que quero chegar lá porque, pronto, é um nível de estabilidade diferente, que eu acho que todos nós jovens cada vez mais procuramos e que não tem sido fácil no nosso país agora, mas eu gostava de poder ser cá. Se não conseguisse, gostava muito de ir para fora, porque sempre tive portanto, esta mente aberta, no sentido de eu gostava muito de ficar cá, gostava muito de estar com a minha família, perto da minha família, mas tenho esta regra, entre aspas, que é se passado 5 7 anos de começar a trabalhar ainda não conseguir ter uma casa ou um carro, ou poder sair da casa dos meus pais, que quero ir para fora procurar algo melhor. Que não quer dizer que encontre, mas que pelo menos tentar, não só em Portugal, portanto expandir um bocadinho os meus horizontes e alargar para a Europa. Ah, sim, eu prefiro, eu vou largar só para a Europa por agora. Ainda não estou pronta a largar, mudar de continente. Ah, fica na Europa. Eu acho que para além disso, era um trabalho onde eu pudesse, lá está, ter o meu horário flexível, ter um trabalho híbrido em que as pessoas, em que fosse um ambiente familiar na empresa, portanto, que não fosse aquele ambiente de está cada um virado para a sua secretária e ninguém diz nada e pronto, é um ambiente, não gosto daqueles ambientes muito rígidos, que parece que as pessoas não podem dizer nada e não podem abrir a boca porque não se sentem confortáveis ao pé umas das outras. Eu gostava de um ambiente mais familiar. Por acaso, ouvi dizer que há algumas empresas que estão cada vez mais a implementar este tipo de coisas, mas uma empresa que pudesse ter assim uma sala de jogos para as horas de almoço. Eu acho que já há muitas. Eu acho isso super interessante, porque acaba por também criar ali momentos para os colegas se conhecerem melhor e estarem ali um bocadinho mais a conviver, a divertir-se e torna a hora de almoço uma coisa não tão chata como vou ali almoçar e volto para a secretária e sento-me, porque às vezes comer são 20 minutos e depois chegamos com 40 minutos de sobra. Que muitas vezes não utilizamos, porque também não temos nada para fazer e mais vale despachar o trabalho, e assim pelo menos era um momento de convívio entre colegas. Eu acho isso bastante interessante. E eu acho que em termos de ambiente, é isso, um ambiente simpático, um ambiente familiar, um ambiente de entreajuda, entre todos, que um ambiente também em que os chefes não ajam com muita superioridade para com os outros trabalhadores, porque a verdade é que estamos ali todos para nos ajudar uns aos outros, e isso para mim nunca fez muito sentido. E eu acho que é isso. Eu depois sinto que com os anos vou mudando um bocadinho, porque vou começando a perceber melhor o que é realmente o mundo do trabalho e se calhar muda aqui um bocadinho o tipo de ambiente, mas por agora eu só queria que as pessoas fossem simpáticas. O que é que achas que te motiva mais? O impacto que tu podes ter ou a inovação, conseguires trazer inovação para uma empresa, uma área, eh, ou algo mais, há algo mais que te motive? O que é que tu achas que é o teu driver principal? O que mais me motiva, inicialmente, porque ainda sou muito nova, se calhar isto depois há de mudar com os anos,
mas inicialmente é conseguir ter uma vida estável para sair da casa dos meus pais. Portanto, para poder ser tanto como os meus pais foram. Acho que na verdade é isso, para não os desiludir, na verdade. Não que eu acho que os estou a desiludir, porque não acho. Mas conseguir fazer o que eles fizeram. Portanto, conseguir sair de casa relativamente cedo, que agora tem sido cada vez mais difícil. Mas quando eu digo relativamente cedo, não é aqui daqui a 2 anos. Pronto, é aos 27, 28. Quem sabe? Porque isto agora nunca se sabe. Por mim, quanto mais cedo, melhor. Também gostava muito de ser mãe, portanto, gostava muito de ter uma vida estável para poder ter uma família e que os meus filhos tivessem uma vida boa. Que sei que há muita gente que não tem essa sorte e que cresce em ambientes um bocadinho mais complicados e eu não queria, portanto, não queria ser mãe, portanto, não queria concretizar o meu sonho até saber que podia dar um ambiente seguro para os meus filhos. Portanto, eu acho que o que me motiva mesmo é eu criar a minha vida. Portanto, e depois de ter a minha vida criada, seria efetivamente sim ter algum tipo de impacto, ah, no mundo das organizações, de certa forma. Acho tão fofo. Pronto. Só quer dizer isto, acho muito fofo. Hum, E também fico muito contente que há muita esperança para o futuro, porque esta nova geração é incrível, como podemos ver aqui pela Catarina. Mas agora a pergunta é a seguinte: há pouco tocaste um bocadinho no tema de eventualmente emigrar, sair de Portugal. E eu gostava de perguntar como é que tu sentes que está essa questão? Obviamente, tu não sabes as respostas de todas as pessoas da tua idade, mas como é que tu sentes que está o ambiente em relação à necessidade de emigrar? Emigrar é porque queremos ou é porque tem que ser? Qual é o. Que pulso é que tu tiras? É essa questão. Eu conheço, por acaso, não conheço mais, eu conheço mais pessoas que querem emigrar do que pessoas que querem ficar, na verdade. Ah, conheço poucas que seja porque querem mesmo, mas conheço muitas que é porque sentem que tem que ser. Que é um bocadinho o meu caso também. Eu gostava muito de cá ficar, mas eu tenho receio que não seja possível concretizar tudo o que eu quero ficando cá. Mas eu tenho esperança que as coisas agora evoluam. Portanto, eu mantenho sempre aquele leque aberto de 5, 7 anos para ver como é que as coisas se desenvolvem, porque também não posso esperar receber rios e rios de dinheiro a trabalhar há um ano. Pronto, eu também tenho que ter um bocadinho de consciência que tenho. Mas sim, eu acho que muita gente acha que tem que ser. Que ir lá para fora é a solução agora, as casas estão caríssimas, está tudo caro. E para nós que acabamos de sair da licenciatura, há muitos que acham que se forem lá para fora é mais fácil de saírem de casa dos pais. Pelo menos isto é a opinião que eu tenho notado sempre que se toca nesse tópico de ficar em Portugal ou não ficar em Portugal. Eu acho que estamos um bocadinho, quase todos, no mesmo barco nesse aspecto. Ah, Acho que há pessoas que querem ir já imediatamente, conheço muitas que sim, que querem acabar a licenciatura e ir porque acham que tem que ser, mas também conheço muitas um bocadinho na minha posição de vamos dar uma oportunidade, vamos ver como é que corre. Se não tiver a correr bem, ok, vamos nos fazer à vida e vamos procurar coisas noutro sítio. Um bocadinho ligada a esta questão que a Catarina estava a tocar e de motivações também para sair ou não sair, tem a ver com se sentes que há expectativas, ok, a nível de sociedade, a nível cultural, que estejam a condicionar algumas das tuas escolhas, ok, ou que te façam pelo menos equacionar algumas dessas escolhas. Eu diria que sim, ou eu não sei bem a minha resposta, não sei se tenho um sim ou um não. Tenho um talvez, que também acho que também é válido. Eu acho que, pronto, lá está, a questão de o custo de vida estar muito elevado para os jovens e eu ver muitos jovens já na casa dos quase 30 que não conseguem sair de casa dos pais porque não têm salários apelativos, e não conseguem. Se bem que eu também sou defensora de que
deve haver muita gente que também não sabe muito bem gerir o dinheiro. Por isso é que depois chega a. Porque eu percebo a questão toda de receber o primeiro salário, querer gastar em coisas que não podemos gastar antes, fazer viagens, aproveitar os 20. Eu percebo isso tudo. Só que quando não se recebe muito dinheiro e se faz esse tipo de coisas, depois não sobra dinheiro para se juntar para efetivamente conseguir comprar uma casa ou comprar um carro ou investir na vida futura. Portanto, eu acho que como cada vez mais os jovens estão a ser cada vez mais consumistas e materialistas, eu acho que também é por isso que é mais difícil juntar, porque agora toda a gente quer ter um carro para mostrar aos amigos, ou o novo telemóvel que saiu, ou fazer montes de viagens para meter lá os destacazinhos no Instagram e nas redes sociais e tudo e mais alguma coisa. Que eu também gosto muito de fazer. Atenção, eu adoro tudo, adoro viajar, também lá está, quando preciso, também preciso de um telefone novo. Mas eu acho que nesse aspecto sou um bocadinho diferente dos jovens de hoje em dia, porque eu não gosto nada de receber dinheiro e ir para as lojas, para as Zaras ou para as lojas da Inditex e esbanjar o dinheiro todo. Pá, não sou esse tipo de rapariga, que normalmente até somos mais nós, raparigas, que temos a fama de ir gastar muito dinheiro em roupa e em sapatos e em malas e acessórios. Ah, eu acho que não sou muito assim. Eu acho que a única coisa que gasto dinheiro é efetivamente em viagens. E mesmo assim, às vezes, choro porque não devia ter gasto. Mas de resto sou muito financeiramente responsável, portanto, neste aspecto eu acho que temos aqui duas vertentes. A vertente que efetivamente o custo de vida está muito caro e a vertente que efetivamente os jovens são cada vez mais consumistas. Portanto, são duas coisas que não se encaixam uma com a outra. Portanto, se a vida está mais cara e nós gastamos mais, não dá para encaixar as duas peças. Por isso é que muita gente quer ir lá para fora, recebe mais e o custo de vida comparado ao salário não é tão alto. Portanto, sobra sempre um bocadinho mais dinheiro para poderem comprar as coisas que gostam de comprar. Ah, para mim, não, como não tenho esse tipo de necessidade, diria que não é bem um problema. Eu acho que sim, que os custos de vida estão caros, especialmente na parte do imobiliário, mas acho também que agora com as ajudas do Estado não é tão impossível. Portanto, é mesmo só a questão, não é de sociedade, não é cultural, é mesmo a questão de se eu não tiver a conseguir fazer pela minha vida aqui, procurar outro sítio eh, para ver como é que corre. O que é que tu gostavas que te tivessem dito, ou que que conselhos tivessem dado, quando fizeste estas primeiras escolhas, pelo menos em relação à área de formação? Acho que antes de ter escolhido o meu primeiro curso, que me tivessem dito que é ok mudar de curso, porque eu lembro-me que quando decidi que queria mudar de curso tinha muito medo de dizer às pessoas que queria mudar de curso, porque iam achar que eu não era inteligente o suficiente para estar no curso que estava, ou que estava a desistir porque lá está, porque não era inteligente o suficiente, ou porque não me esforcei o suficiente. Tinha um bocadinho ainda essa ideia errada de que mudar de curso era significado de pouca inteligência. Assim, então tive muito medo de dizer aos meus pais que era totalmente errado, porque assim que eu disse, ninguém nunca me julgou. Mas eu tinha muito medo de dizer aos meus pais, de dizer aos meus amigos, de dizer aos meus avós, aos meus primos, porque na minha cabeça, era sinal de que eu não era boa o suficiente ou que tinha tomado uma ideia errada, ainda por cima estando numa faculdade privada, que fiz os meus pais gastar dinheiro sem motivo, porque agora tinha mudado de curso e, portanto, foi um ano de propinas para o lixo, na verdade. Mas assim que comecei a falar com as pessoas, comecei a perceber que isto acontece a muita gente e eu não tinha essa noção. Só tive agora, que há mesmo muita gente que escolhe cursos e não se identifica e que muda. E na minha cabeça também era a questão de, ok, vou ficar um ano para trás de toda a gente que eu conheço. Mas a verdade é que a licenciatura de Direito são 4 anos. Portanto, eu fiz os 4 anos na mesma. Troquei de curso, fui para um curso de 3, fiz os 4 anos na mesma.
Portanto, não estou para trás, estou no mesmo sítio. E com algumas noções que te podem vir a ser úteis na área de recursos humanos, certo? E- Portanto, nada se perde. Como a Exato. Billy gosta de dizer, tudo se transforma. Gostaste da referência, Billy, a um dos teus cantautores favoritos. Eu acho que esse é um conselho que eu gostava muito que me tivessem dito, portanto, que era, ok, não saber o que eu queria fazer logo aos 18 anos ou aos 17 anos, porque eu candidatei-me ainda com 17 anos à faculdade, portanto, eu acho que esse era um conselho que eu gostava muito que me tivessem dado, porque eu tive momentos de muito stress, de muita ansiedade, porque eu achava que não era ok, ter mudado de ideias ou que não era ok, não me identificar com o que tinha escolhido. Agora, nesta nova escolha, se calhar um conselho que eu gostava que me tivessem dado era que. A verdade é que eu agora estou a gostar muito. Eu não sei bem que conselho é que me podiam ter dado. Mas se calhar que me tivessem logo dito para procurar estágios desde o primeiro ano. Eu não procurei estágios desde o primeiro ano porque achei que não iam querer alunos de primeiro ano no estágio de verão, mas a verdade é que tenho visto agora que me candidatei a estágios de verão no segundo ano, tenho visto que há muitas empresas que até aceitam alunos de primeiro ano. Eu não sabia, então não me candidatei. Mas gostava muito que alguém me tivesse dito que sim, porque assim se calhar podia ter já uma experiência diferente e chegar ao segundo ano, ao final do segundo ano, com um estágio feito e a começar outro. E se calhar depois, quando fosse arranjar trabalho, também seria um bocadinho mais fácil, tendo em conta que vimos todos da mesma licenciatura, da mesma faculdade, e o que nos distingue é mesmo o que fomos feito durante a licenciatura. Portanto, estágios que fomos fazendo, voluntariados que fomos fazendo, isso eu fui avisada desde o início, portanto, tenho feito muitos voluntariados, portanto, isso não há como dizer que eu não fiz, porque fiz muitos. E gostei muito. Tem sido uma experiência interessante. Tenho feito diferentes tipos de voluntariado, tenho gostado muito, quero sempre fazer mais. Sempre que aparece algum tipo de voluntariado, lá estou eu a inscrever-me. Ah, pronto, e acho que é isso. Tens algum lema, alguma frase que faça, que te motive, que te faça, te dê mais força? Tenho uma frase, que normalmente eu costumo dizer para mim muitas vezes quando as coisas não estão a correr bem. Só que eu não sei bem a tradução disto para português, portanto vou dizer em inglês, que eu acho que toda a gente vai perceber, mas é to live for the hope of it all. Portanto, quando eu estou em baixo, eu digo isto muitas vezes na minha cabeça, até já pensei tatuar, só que eu depois tenho medo de agulhas e não vou tatuar. Mas eu já pensei, mas era uma ideia gira. Porque é a frase que efetivamente dá muitos anos para cá que me tem acompanhado de ok, as coisas não estão a correr bem, mas eu vou fazer isto na mesma e vou tentar na mesma porque lá está, isto está de correr bem. Lá está, for the hope of it all. Portanto, por eu achar que no final vai correr tudo bem e que as coisas vão todas encaixar-se umas nas outras, ehm, e que de certa forma as coisas más que acontecem agora são para coisas melhores no futuro poderem vir. Eu acho que se eu tivesse um lema, seria este. Adorei. Eu também achei o máximo, super inspirador. É o máximo. Olha, fico tão contente de saber que nós temos sempre tendência de ir buscar inspiração a pessoas que se calhar nós vemos como mais avançadas, sei lá, mais velhas, mais séniores, mais não sei quê, mas eu acho que é maravilhoso ver a inspiração que vem dos mais novos, não é? De, desta energia, desta esperança, desta positividade, apesar das circunstâncias nem sempre serem as melhores, não é? E então, pronto, olha, estou aqui toda contente, tipo, meio a flutuar. Agora, por acaso, quando estava a dizer do meu lema, eu até tenho no meu computador um stickerzinho colado que diz to live for the hope of it all, para quando estou a fazer trabalhos me lembrar que se as coisas estão a correr mal, depois vão correr bem. Então tenho aqui um sticker colado ao pé do teclado. Eu até tem umas estrelinhas e é muito fofinho e está aqui colado sempre. Como é evidente, vamos escrever uma fotografia. Catarina, olha, obrigada por teres conversado connosco, pela tua perspectiva, por teres partilhado connosco a tua perspectiva, que é interessante. Nós, obviamente, já passámos por essa idade, mas o mundo era diferente, não é? E então
também comunicar e ouvir as vozes de quem está na fase em que tu estás agora, acho mesmo super interessante e traz imenso valor para esta conversa e para o ecossistema da Anitta em geral, não é? Que era muito focado no empreendedorismo no feminino e de alguma forma está a abrir também para ir ouvir estas vozes emergentes. E por isso, muito obrigada por teres vindo falar connosco Obrigadinho. e pelo teu Obrigada. tempo. Foi um prazer. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boa aspirante à omnipresença, continua ligada no Instagram em Anita_no_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, e por Eliana Soares, brand strategist em linkedin.com/Eliana Soares e no Instagram como Alice_in Wonderland. Obrigada e até breve!